renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morreu o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos com uma planta nova. Vamos fazer um minutinho de oração, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, te agradecemos, meu Deus, por mais uma noite, Jesus, em Tua presença. Senhor, esta noite eu venho pedir a Ti, Deus, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor. Aleluia, Senhor, que o Senhor venha me usar essa noite como instrumento do Senhor, como um vaso, ó Deus, em Tuas mãos, Senhor. Eis aqui o Teu povo, meu Pai. Fala com o Teu povo aquilo que Jesus, eles necessitam ouvir, meu Deus, não aquilo que nós queremos, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer passar, ó Deus, para a Tua noiva. Senhor, não nos deixe sair daqui da forma que nós entramos, mas que nós possamos sair daqui renovados, Senhor, cheios do Seu Espírito Santo. Ó Pai querido, esta noite, Jesus, eu consagro a Ti a minha boca, eu consagro a Ti, Jesus, os meus ouvidos, que os meus ouvidos estejam sensíveis para ouvir a palavra que vem do Teu santo trono, para que eu venha, Jesus, transmitir para o Teu povo esta noite, ó Pai, e eu já glorifico porque eu já posso sentir a Tua presença neste lugar. Exaltado e glorificado é o Teu santo nome, Jesus. Eu já venho te agradecer, porque eu creio que o Senhor vai operar, Jesus, esta noite, e que o Senhor nos trará a vitória esta noite, ó Pai. E eu te agradeço no nome de Jesus. A igreja podeis aceitar. Aleluia. Irmãos, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. A palavra vai nos dizer a respeito de um homem chamado Jó. E a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que ali certa vez os anjos foram se apresentar diante do Senhor. E ali quando os anjos iam se apresentar diante do Senhor, Satanás aparece ali. E o Senhor, vendo Satanás, pergunta para ele: de onde é que tu vem? E ali ele responde: de rodear a terra. E o Senhor ali, vendo a intenção do coração ali de Satanás, pergunta para ele: tu viste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel a mim, homem que se aparta do mal? E Satanás ali vai dizer para ele: vi. Mas Satanás ali vai dizer para ele: Jó, ele só é íntegro, Jó, ele só é fiel a ti porque você dá riquezas para ele, porque ele tem família, porque ele tem bens. Então é muito fácil, Jó, te adorar. E ali a palavra vai
Senhor. Mal sabendo nós que o Senhor já está trabalhando ao nosso favor, porque o Senhor até permite o inimigo tocar, porque o inimigo não entra na minha vida e nem na sua vida sem ter a permissão do Senhor. Então tudo que acontece na nossa vida, seja de bem ou seja de mal, é a permissão do Senhor. E só cabe a nós não murmurar, não reclamar, mas exaltar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E mais
pode. Ele tudo pode fazer na sua vida. Ele tudo pode fazer na minha vida. Nada saiu do controle das mãos do Senhor. A palavra vai nos dizer quem é que pode contentar contra Deus. Se o Senhor ele é por nós, quem será, meus irmãos, contra nós? Não há ninguém, meus irmãos, que possa ser contra nós, porque nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus soberano, justo e fiel ao nosso favor. Mas o Senhor exige de nós fé, nem que seja uma fé do grão de uma mostarda, mas sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus, porque muitas vezes nós limitamos o poder do Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes nós mesmos dizemos a nós: ah, minha família ali, aquela pessoa ali, ela não tem mais jeito. Mas o Senhor sabe que tudo há jeito para Ele. Não tem jeito para mim, não tem jeito para você. Mas o nosso Deus que fez os céus, que fez a terra, que fez tudo que é para Ele, tem jeito. Então que nós possamos ter fé e confiar de que o Senhor vai agir na nossa vida, meus irmãos. E aqui Jó ele vai comparar a vida do homem a uma árvore que ali mesmo cortada, ao cheiro das águas, ela pode brotar. É verdade. Muitas das vezes, meus irmãos, acontece com o ser humano. Ele está em pé, ele está forte, mas de repente ele pode ali cair. De repente uma pessoa pode vir derrubar ele até com uma palavra, meus irmãos. O homem pode vir ali até cortar. Mas, meus irmãos, eu quero dizer esta noite que a árvore, ela cresce para cima e ela cresce para baixo, porque muitos podem ver ali do solo para cima, ver o seu tronco, ver suas folhas, suas galhas, mas o Senhor do solo para baixo, ele vê tua raiz, ele vê ali as suas orações, ele vê a sua humilhação, aleluia, e amém. Ainda assim que o homem corte ali o teu tronco, o Senhor ele faz brotar ali das águas e ele sustenta a sua raiz, ainda que a raiz esteja velha, mas o Senhor com as suas águas faz brotar novamente. Então ainda que nós estejamos secos, há um Deus Todo-Poderoso que vem com as suas águas e nos fortalece, há um Deus Todo-Poderoso que nos levanta, que nos justifica, que nos dá força, porque Ele não abre mão dos seus filhos, porque por mais que Ele seja poderoso, justo, fiel, Ele é um Deus amoroso. A palavra vai nos dizer que Ele é um pai para nós, meus irmãos. Qual é o pai que vai querer ver seu filho mal? Qual é o pai que vai querer ver seu filho mendigar o pão? Então, meus irmãos, que a nossa confiança, que a nossa fortaleza vem estar no Senhor, e que nós não vamos desistir dos nossos sonhos, nós não vamos desistir dos nossos objetivos, porque o Deus do braço forte está do nosso lado, e nada sai do controle das mãos dele, meus irmãos. Porque, meus irmãos, às vezes no mundo gospel tem muitas árvores por aí cheias de plantas, bonitos seus galhos, mas a raiz está podre, aleluia. Se soprar um vento derruba tudo. Então que nós possamos fortalecer a nossa raiz, ainda que não vejam frutos, mas que o Senhor veja a tua raiz, que você possa crescer para baixo, se humilhando na presença do Senhor. Porque enquanto você se humilha, o Senhor entra na sua casa. Enquanto você se humilha, o Senhor salva o seu marido, o Senhor salva o seu filho, o Senhor salva o seu pai, Ele salva a sua mãe. O Senhor ele é Deus de restauração. O homem pode até falar para você que não tem solução, mas o Senhor está falando para você que tem sim, aleluia, porque a última palavra, ela vem de Deus. Não importa o que o homem fale para você, mas que a tua confiança vem estar no Senhor, aleluia, porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele não mente. Glória a Deus. E esta noite eu quero louvar o hino para agradecer o nome do Senhor Jesus, amém? E os irmãos venham louvar comigo, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor, amém? Cortaram árvore cheio de vida, cortaram
e os frutos que ela produziam se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina é o meu Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí. E eu vou restituir, aleluia, a esperança parábola e cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelhecer
Exaltaria o teu nome, Senhor. Palmas exaltam o nome do Senhor.